Diante de todo esse carro, né? Eu nem lembrei que tava aqui apostado. Eu sabia que tinha em algum lugar do vídeo, mas não sabia onde é que tava. Todo o processo que qualquer um vê acontecer, desde antes das eleições de 22, são passos para silenciar qualquer tipo de mínima oposição. Tudo é orquestrado para justificar o feito no passado e impedir o mínimo questionamento em 2026. A velocidade do ocorrido deixa tudo ainda mais cristalino. Quem celebra hoje, em pouco tempo, será o próximo alvo. Quem celebra hoje, né, em pouco tempo, vai ser o próximo alvo. Isentão, você também está incluído na mais nova realidade chinesa, aliás, brasileira. Nunca foi falta de aviso. Aí no vídeo de ontem, eu comentava sobre o sistema, como ele se conecta, como ele está preso em uns ciclos eternos. Eu falo, pelo amor de Deus, gente, vamos quebrar esse ciclo. Vamos quebrar esse ciclo de a cada 2, 3 anos tentar reinventar a direita do zero, sempre partindo do zero, sem chegar a lugar nenhum. Vamos continuar construindo esse prédio, sabe? Aí, um dos prints que eu mostrava ontem era esse daqui, que tava lá o Carlos Lacerda, né? Que é o Roberto Freire, Eduardo Jorge, a Gilberto, não sei lá o nome, Pedro Doria e Augusto Franco, Augusto de Franco. Aí, quem que compartilhava essa linda live, né? Dos livres da polarização. A galera que acelera, aceleram. A turma que acelera. O Brigadeiro Batista, né? O Batista lá. Foi bem, né? E obviamente isso tudo está dentro do Estadão, né? Assim, ó, na boa, eu já falei isso algumas vezes, eu falo de novo. O não entendimento do que foi 31 de março de 64 é um problema gigantesco para a direita. Se a direita ela realmente tivesse a compreensão do que foi 64, ficaria tão mais fácil explicar o que está acontecendo e expor as pessoas e o que elas estão fazendo. O mesmo Estadão, o mesmo, que lá atrás deu um golpe achando que ia tomar o poder, deu um golpe e tá vendo o poder se esvair porque a censura tá vindo. A censura tá vindo. O marketing da internet. Assim, a turma deu golpe na certeza que eles iam tomar o poder e que o poder ia ser devolvido para eles. A gente não sabe como é que vai ser 2026. Talvez dê tudo errado. São as mesmas pessoas, as mesmas figuras, o mesmo método de atuação. Mas a galera da direita, em grande parte, ainda tem aquela visão que 64 foi para salvar o Brasil do comunismo. Antes fosse para isso daí, né? Os golpistas de 64, para valer, é essa turma aqui, ó. Aí, olha que curioso. Olha que curioso. Eu tava passando no Twitter e eu vi essa postagem aqui do Augusto de Franco. É exatamente o que o Carlos Bolsonaro tava comentando. O Augusto de Franco tá aí reclamando da censura das redes sociais. Que é um absurdo aí a mudança do artigo 19. Mas, pô, bicho, não é que o Augusto de Franco, e é que eu digo pra vocês, eu não tenho problema com divergência ideológica. Ele quer acelerar? Acelere, irmão. Mas vocês são golpistas. Quer acelerar? Acelere longe de mim, mas vocês são golpistas. Olha para o Augusto de Franco. 4 de fevereiro de 2021. Na Folha, o YouTube encerrou na noite desta quarta o canal bolsonarista Terça Livre, removendo da plataforma. Um canal reserva disfarçado também foi derrubado. É um bom começo. Ele está celebrando. Falsificação da opinião pública não é liberdade de expressão, e sim ataque à liberdade. Falsificação da opinião? O que é isso, cara? O que é isso, cara? Olha que loucura. E aí agora, eu comentei semana passada, o engraçado na fala dessas pessoas que dizem que o Brasil não é mais uma democracia é que elas não sabem que a democracia, não estão convertidas à democracia, porque em geral essas pessoas aprovam o Trump, o Bukele, o Orbán, o Erdogan, Modi, Le Pen, FD, para não falar de Bolsonaro e Putin. Então, assim, eles não aceitam a sua existência. Essa é a terceira via. São os mesmos golpistas de sempre, desde o Império até os dias atuais. A turma é que segue acelerando. Eu não aguento essa turma, não. E aqui? O que eu falo disso daqui? É tipo o editorial lá, do dia que derrubaram o Jango, né? O 31 de março. Viva a democracia. Aí tá ali, ó. Depoimento de Bolsonaro deixou claro porque ele deve ser condenado. Um dia essa empresa vai responder. O fundador dela já tá respondendo. E tá esperando vocês. Num lugar bem quentinho.
Pode ser ele tá bem quente. Quente pra moléstia. Mas eu tenho certeza. Quem sou eu pra julgar? Eu vou apostado. Eu duvido eu chegar do lado de lá e falar, Deus, deixa eu lá ver se onde é que ele tá, se não tá bem quente. E eu vou fazer. Quando eu não estiver nesse mundo mais, eu vou lá atiçar todos esses miseráveis. Vou lembrar pela maldade que eles fizeram no Brasil. E não me pedir desculpa, não. Quem desculpa é Deus. Aí olha pra isso daqui. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva, fazendo aí palanque, jogando narrativa pra cima. E de boa, papel do Lula fazer isso, né? Só que olha a narrativa que ele tá falando. Bolsonaro é um covardão, isso, porque ele foi pra lá, ele não bateu de frente, não meteu o dedo na cara. Aí, olha que curioso. Olha que curioso. Vocês aí que devem ter acompanhado as redes sociais, vocês devem ter visto aí o tom da direita, sensata, intergaláctica, né? Galera aí muito inteligente. A Globo fez um levantamento. Narrativa de perseguição não emplaca e depoimento de Bolsonaro no Supremo tem 65% de menções negativas. E aí, quando você vai ler essa matéria na íntegra, um dos pontos que eles detectam, vindo pela parte da direita, são críticas do tom moderado de Bolsonaro. Em especial quando ele faz uma piada. Aí você vê, né? A Atsuki comenta, né? Em 2 linhas. Parabéns aí para a direita que adotou o mesmo discurso dos perfis mascarados de fofoca que são hubs do governo Lula. Porque essa narrativa, Bolsonaro, covarde e tudo mais, quem botou pra cima foi aqui, ó. Perfis como a Choquei e o Poptime. A turma da Mind. Né? Mas não sou mais da Mind. Então, aí você vê como são as coisas. É o que eu falo pra vocês. Os maiores danos que a direita já sofreu desde que essa direita existe não foram feitos pela esquerda, pelo centrão. É sempre pela própria direita. É um negócio autofágico. Mas adianta falar? Não, porque temos que unir a direita, é momento de união. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Tinha uma matéria que tá no vídeo, mas bem lá pra frente, depois do tema do Lula, que nem ia comentar de jeito nenhum, mas eu vou falar só o seguinte. Que pra bom entendedor, minha palavra basta. Bom entendedor, minha palavra basta. A Malu Gaspar, no dia 10, sabia dessas mensagens. E era uma informação, assim, eu não tinha nenhum conhecimento disso, eu fiquei surpreso ontem, né? Todo mundo ficou surpreso aí. Era uma informação que você via que a Malu Gaspar dizia que a defesa de Bolsonaro tinha. Gente, vocês têm que ter um pouco mais de maturidade para começar a olhar a imprensa e parar aquela, foi-se de São Paulo, a Globo somente. Uma coisa é narrativa, coisa como essa. Bolsonaro tem que ser condenado. É com dar opinião. Quando a imprensa vem te noticiar alguns fatos, inclusive coisas que acontecem em bastidor, na maior parte do tempo não é mentira. Aí você fala, quer dizer então que a Globo tem fonte dentro do bolsonarismo? Tem. Você acha que não tem não, é? Meu Deus. Aquelas paredes do PL tem mais buraco que, sei lá, queijo parmesão. Se bem que queijo parmesão não tem buraco, né? Tem mais buraco que queijo com buraco. Que fala ali, meu Deus do céu. E tem um linguarudozinho que, meu Deus do céu, viu? No dia que acaso a torre dele cair, eita, não vou falar mais nada. Ele já entendeu que é ele. Então, quando você vê algumas matérias na imprensa, não fica nessa... Aí eu vou falar um negócio. Já tinha saído na Folha de São Paulo uma matéria que falava aí da relação dos deputados e Eduardo Bolsonaro, né? Um descolamento. Quando Eduardo Bolsonaro apareceu na capa da Veja, vocês puderam conferir com os olhos de vocês o silêncio ensurdecedor. A Globo agora fez uma matéria especificamente sobre algumas pessoas que não comentaram nada do julgamento de Bolsonaro. E disse que Bolsonaro ficou meio chateado com essas pessoas. No primeiro momento, você vê na rede social, muita gente já está perguntando por que essas pessoas não falaram nada, porque essas pessoas realmente pouco falaram. E quando você pega a matéria para ler, a matéria, o jornalista questionou as pessoas. Ou seja, a gente entrou em contato para perguntar sobre o silêncio e sobre o tema, e essas pessoas não quiseram falar nada. E aí, para terminar, eu falo o seguinte. A gente fez uma entrevista com o Eduardo Bolsonaro, o Quinto Elemento, deve ser publicada aí no domingo, ou até na segunda-feira no máximo, onde eu fiz uma pergunta bem capciosa
pro Eduardo, sem querer colocar ele em calça justa, porque eu acho que é realmente algo importante. Que eu perguntava para ele se a gente vai conseguir voltar para um cenário que a gente só tem 2 PLs. Era época boa, só tinha 2. A direita e o PL raiz. Porque agora tem vários PLs, grupo dentro do grupo. E aí Eduardo ele vai dar uma resposta sobre como andam essas relações entre parlamentares, pessoas da direita. Então, tente pegar essas coisas, tente abstrair. Se você vê alguma matéria aí falando de possível silêncio de pessoas, vá, cheque. Veja se as pessoas realmente estão em silêncio. Sabe, comece... Não fique colocando todo mundo num pedestal. Não fique colocando. A gente já teve muitos exemplos ao longo da história para as pessoas começarem a ter um pouco mais de ceticismo. Só digo isso para vocês. Não saiba diferenciar o que é matéria opinativa, que é pura narrativa e safadeza, do que é matéria realmente factual. Eles tentam trazer algum bastidor. Tente olhar. E botem também outra coisa na cabeça que eu vou falar para vocês. Muitas vezes tem gente que às vezes até tem boa intenção, e às vezes quando ele tá vendo alguém na direita tocando terror, fazendo descaração, o cara não vai chegar na rede social aberto e dar uma porrada. Porque ele sabe como é a militância. A militância, se o cara bateu, a militância vai achar que o cara tá errado, que ele tá batendo, tem que brigar no privado, que é momento de união, ligue e se resolva. Quando muitas vezes a pessoa já tentou resolver. Então o que a galera faz, muitas vezes? Pessoas que vocês conhecem, que vocês gostam, eles terceirizam a fofoca para a imprensa. E vai colocando. E aí a coisa vai crescendo, vai crescendo. Quando chega num ponto que a turma sente que já dá para criticar algumas figuras incriticáveis porque estão em pedestais, aí o povo começa a bater publicamente. Então tenha essa maturidadezinha que você vai começar a ver que a política é mais dura e mais triste do que aparenta. Que aquelas amizades lindas e maravilhosas não são tão lindas e maravilhosas como você acha que são. Que alguns movimentos, sabe, algumas coisas que acontecem, muitas vezes é o cara já fazendo para impedir de receber algum tipo de crítica. Mantenha isso na cabeça. Que alguma hora isso vai fazer muito sentido. Alguma hora isso vai fazer muito sentido na cabeça de vocês. Muito sentido na cabeça de vocês. Muito sentido.